Olá, meus queridos. Voltamos aqui para a aula número 2. Estou eu falando da possibilidade de executarmos decisões judiciais quando o brasileiro trabalha fora do Brasil e como será feita esta execução de bens, né, essa execução de direitos fora do nosso Brasil, tá? Bom, atualmente no Brasil, nós temos 127 embaixadas. Opa, um número relativamente grande, tá? 127 embaixadas. Que, além de representar os seus interesses políticos, gente, qual o objetivo da embaixada? Elas fomentam, comercializam, negociam, tá bom, gente? Relações econômicas, sociais, culturais, científicas no solo brasileiro. Então a embaixada não está aqui apenas com o intuito de representar um país, mas de apontar para o presidente daquele outro país: olha, o Brasil agora está passando por um momento difícil, mas passando esse momento, áreas boas para investimento nesse país. Tal, 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 entendeu? Então o embaixador tem basicamente isso. Enquanto o embaixador ele lida com situações de Estado, o cônsul trata dos seus patrícios, como nós chamamos daquele país. Exemplo, nós temos um embaixador brasileiro que está nos Estados Unidos. E lá, gente, ele trata de relação de Estado. O que é bom para os Estados Unidos, o que é bom para o Brasil e vice-versa. Agora, o cônsul brasileiro que está nos Estados Unidos atende os brasileiros que estão nesse país. Tá? Mais ou menos por aí. Bom, a partir dessa interação, gente, econômica, social, cultural, científica, necessariamente, gente, surgem conflitos de ordem processual e de ordem trabalhista, né, pelo trabalho relativamente feito, o desentendimento do contrato de trabalho, firmados entre estados estrangeiros e, consequentemente, cidadãos brasileiros, tá? Pondo a relação trabalhista, gente, na rota de colisão. Porque o que pode falar muitas vezes o país estrangeiro, gente? Que aquele país não segue a CLT, que isso, que aquilo, então a lei aqui é própria. Entendeu? Pode por isso. Veja que as relações humanas são extremamente complicadas. Vamos dar um exemplo. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Estavam o quê, gente? Juntíssimos, não é? Estavam o quê? Juntíssimos. E de uma hora para outra, rescindiu. Ou seja, são interesses individuais de cada um tem o seu interesse, gente. Cada um tem o seu interesse, tá? E outra, os dois estão certos e os dois estão errados. Depende do ponto de vista e as provas que serão feitas. Veja, você como operador do direito, nós temos as nossas paixões, não é? Eu sou bolsonarista, eu não sou bolsonarista, eu sou petista, eu não sou petista. Isso são as paixões, ideologias cegas. Mas, como jurista, gente, nós temos que ter uma noção um pouco mais inteligente das coisas. Por quê? Porque nós temos que analisar sob o prisma não da emoção e da paixão, mas sob o prisma das provas. Muito bem. Se o Bolsonaro fala uma coisa e o Sérgio Moro fala outra, quem que vai ganhar esta batalha, gente? Sem dúvida nenhuma. Quem apresentar mais provas. Simples assim, meu caro. Gleibe, você é a favor do Bolsonaro ou é a favor do Sérgio Moro? Eu sou a favor daquele que apresentar mais provas. Gente, isso é a justiça. É dar a cada um de direito aquilo que lhe pertence. Isso aqui, gente, é uma questão bem básica, grega, cara. Os caras já falavam, isso é justiça. Então, o direito é a capacidade que nós temos de poder pleitear os nossos interesses. E a justiça é feita a partir do momento em que as provas são apresentadas. Se realmente a assinatura posta foi falsificada, realmente se os filhos do presidente tiverem ou não envolvimento com milícias, se estão tentando esconder investigações para a Polícia Federal, se esse novo escolhido da Polícia Federal é amigo ou não dos filhos do presidente. Gente, tudo isso virá à tona. Tá? Tudo isso virá à tona. Ruim para o Brasil. Tudo isso muito ruim para todo o Brasil. Tá? Então, dentro da área também de direito internacional, a gente funciona exatamente assim. Quando não existe uma guerra. Por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo de coronavírus, é uma grande guerra. E sendo ela uma guerra, meus caros amigos, nós estamos diante
da situação ou da conotação, tá bom, gente? Da situação ou da conotação em que necessariamente, gente, estamos intimamente ligados com o momento de exceção, tá? Máscaras custando aí horrores, tá bom? Álcool gel, horrores, álcool gel falsificado e outras coisas mais, tá? Bom, no primeiro momento, gente, a imunidade de jurisdição dos embaixadores, voltando aqui para o direito internacional, a imunidade de jurisdição para os embaixadores, ela era considerada absoluta. Então, tudo o que o embaixador, gente, fazia não poderia ser punido por aquele país que ele estava. Então, se ele matasse alguém aqui, ele responderia pelos crimes pelo seu país. Mais ou menos por aí era a história, gente. Só para vocês terem uma ideia, chegou-se um momento tão delicado no Brasil, gente, que barrou-se até mesmo o exercício de jurisdição em ações contra governos estrangeiros. Sendo que teve um julgamento em 1971 no STF em que determinou o quê, pessoal? Que essa jurisdição não era tão mais absoluta como tal. Tá bom? Lembra disso. Bom, a 26 de setembro de 79, já em finalzinho dos anos 70, abertura aí da ditadura, aquela coisa toda, tá? O STF, após julgar o conflito de competência que ora foi apresentado, alterou o posicionamento, gente. Alterou o posicionamento e passou a relativizar, tá bom, gente, a imunidade de jurisdição. Então, foi em 79, efetivamente, já com a abertura da democracia, que se deu aí em metade dos anos 80, mas com a abertura da democracia com Figueiredo, nós tivemos aí, gente, a admitir a tramitação da ação trabalhista proposta por uma brasileira contra o governo alemão. Então, olha só, em 71 começou a primeira história. Mas em 71, gente, o Brasil ainda estava no auge da ditadura militar. Mas só em 79 começou aqui a surgir algum ar de democracia. Tá? De democracia. É onde surgiu essa situação que realmente uma brasileira pôde ingressar com uma ação contra o governo alemão. Tá? Bom, posteriormente, gente, essas situações que nós apresentamos para vocês aqui, houve, obviamente, a promulgação da Constituição Federal de 88. E foi idealizada, gente, ela foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, até então presidida por Ulisses Guimarães, com o intuito de servir, gente, como um parâmetro normativo para todo o ordenamento jurídico do Brasil. Então a Constituição ela foi criada para que ela servisse como o quê, gente? O pontapé inicial para todas as demais leis. Tá bom, gente? E aí nós tivemos os direitos individuais, direitos sociais, e eles passaram a ter uma conotação, um status constitucional. Ou seja, até então, meus caros amigos, esses direitos trabalhistas que nós temos, tão surrados hoje, tão sofridos hoje, só foi realmente consolidado com a Constituição de 88. Tá? Os trabalhadores, gente, têm o direito de processar os estados estrangeiros, isso hoje é pacífico, tá bom? Tem o direito de processar estados estrangeiros e também passar a ter direito, pelo menos em tese, meus caros amigos, de executar essas decisões, de buscar, de exigir o pagamento dessas sentenças que lhes sejam, obviamente, favoráveis, tá? Bom, nessa linha de pensamento, só para que vocês possam entender, tá, gente? Essas execuções ainda esbarram, gente, ainda tem uma grande dificuldade de ordem diplomática. Mas não vamos executar contra aquele Estado, porque, sabe, a China, ela compra praticamente metade dos bens produzidos no Brasil, então não vamos executar. Ou seja, então existe, gente, uma relação aí diplomática que muitas vezes se sobrepõe ao próprio direito à legislação. Tá? Isso a gente vê de forma muito expressa, tá bom? De forma muito expressa. Bom, aí, gente, diante dessa situação em que briga o direito e a diplomacia, esse conflito entre direito e diplomacia, a doutrina, assim como a jurisprudência, elas passam a defender, gente,
a chamada carta rogatória. O que é carta rogatória? Quem quiser anotar, anota. É a comunicação feita entre países. Brasil, Espanha. Brasil, Argentina. A carta rogatória, gente, nada mais é do que uma comunicação feita do juiz brasileiro para o juiz estrangeiro. E necessariamente esse juiz estrangeiro, entre aspas, tem a obrigação, fecha aspas, de cumprir essa carta rogatória, que é um pedido de penhora, muitas vezes, de bens da empresa que está naquele país. Imagine você, então, o governo brasileiro atualmente mandando uma carta para a Venezuela, por exemplo, Maduro, ou mandando para o Kim Jong-un, líder maior ali da Coreia do Norte, ou mandando para a própria China. Tá? Então são situações extremamente delicadas, tá bom, gente? Delicadas, que serão apuradas com muito rigor de detalhe, que nós abordaremos na próxima aula. Ainda aqui, no próximo link, eu sigo falando. Até mais.